divulgue, compartilhe e evangelize comigo através da internet. Ouça o vídeo todo e no final do vídeo você faz o seu comentário dizendo se concorda, discorda, acrescenta ou retira alguma coisa, e isso é natural. Eu somente te peço que veja o vídeo todo. Deus que governa o mundo e cuida da família. Muito embora alguns dentre nós, nosso meio, já não pensa mais desta forma. O mundo conseguiu fazer com que as pessoas pensem que Deus perdeu o controle ou que Deus não está mais se metendo nas questões da humanidade. E eu digo isso porque ouvi um certo irmão falar exatamente isso com outras palavras, quando nós falávamos a respeito de algumas passagens que está escrito no livro de Daniel. Então a pessoa me disse: não, mas Deus não age mais assim. Deus não age mais assim. Na verdade, Deus age da mesma forma que sempre agiu desde a criação. E o termo, eu acredito que o termo mais correto não seria governar o mundo, mas controle do mundo. Deus tem um controle. O governo do mundo, ele deu aos homens, os homens perderam. Agora quem está sobre o governo do mundo é o espírito do anticristo. Por isso que Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então, na presente era, essa governabilidade está sob controle, com certa restrição, com algumas limitações, mas está sob o controle do espírito do anticristo, o governo do mundo. Agora o controle da história está sempre na mão de Deus, ok? O Deus que controla a história cuida da família. Seria, ao meu ver, o melhor título geral seria esse. Mas vamos seguir. Eu entendo perfeitamente o que o comentarista geral da lição ele colocou como esse título. Governo aí tem sentido de controle. Eu entendo perfeitamente. E o que eu disse simplesmente por sugestão. Vamos seguir para nossa leitura diária, versículo a versículo. O título, falamos do título central, agora o título desta lição, a primeira lição do terceiro trimestre, é Duas Importantes Mulheres na História de um Povo. E quero fazer as devidas observações. Lendo a lição, nós percebemos que o comentarista ele não entra pelo viés que o mundo tem dado em relação a esta guerra de sexo entre homens e mulheres, promovidas principalmente pelo movimento feminista e abraçado pela grande mídia, fomentando a guerra entre homens e mulheres. Eu louvo a Deus que a lição traz uma visão bíblica e o papel correto da mulher dentro da Bíblia, e mostra que a Bíblia não é feminista, ou a Bíblia não é machista. Deus nunca foi machista. Deus, ele é justo, então ele sabe muito bem separar os papéis. Cada ser criado por Deus tem o seu papel exato dentro da história
e cabe esse ser criado, sobretudo o ser humano, porque ele é o único dos seres criados que reside na terra, fora os anjos, que reside na terra, que tem raciocínio. Então, sobretudo o homem, o ser humano, ele tem que entender que Deus colocou uma função exata para o homem e uma função exata para a mulher. Cada um de nós temos que estar dentro do nosso lugar onde Deus nos colocou. Lugar que eu estou dizendo em relação ao papel que devo desempenhar como homem dentro deste contexto de sociedade que Deus nos colocou e agir conforme a palavra de Deus. Se eu, como crente, saio deste contexto, o problema não é da Bíblia, o problema é meu ou de qualquer pessoa que assim age, tanto homem como mulher. Ok? Então, vale ressaltar que a lição não vai naquela linha, pelo menos esta primeira lição não vai naquela linha de uma guerra de homem e mulher, querendo colocar o homem fora do seu lugar e a mulher no lugar do homem. Não tem isso. Essas duas mulheres importantes que estaremos estudando nessa primeira lição, tanto Esther como Ruth, souberam assumir sua posição como mulher dentro da família e teve o seu devido destaque dentro das páginas da Bíblia Sagrada. Ok? Vamos lá, queridos. Mais uma vez eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, divulgue, compartilhe e evangelize comigo através da internet. Ouça o vídeo todo e no final do vídeo você faz o seu comentário dizendo se concorda, discorda, acrescenta ou retira alguma coisa, e isso é natural. Eu somente te peço que veja o vídeo todo. O texto áureo diz, e está registrado em Ruth, capítulo 4, versículo número 14, que diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar remidor, e seja seu nome afamado em Israel. Cumpriu-se a palavra de Ruth, melhor dizendo, cumpriu-se a palavra de Noemi, e o nome de Ruth ficou afamado em Israel. Tanto é que hoje estamos estudando a respeito do nome desta maravilhosa mulher, serva de Deus, e está entre os grandes nomes da Bíblia. Ok? A verdade prática diz assim: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção da humanidade. E o comentarista agora, mais uma vez, ele reforça a ideia que eu anteriormente disse, de que cada um de nós temos a nossa função, nosso papel dentro da história da humanidade, tanto homem como mulher, e ninguém queira atropelar o seu papel, porque o Criador haverá de pedir prestação de conta. Aqueles que estão tentando atropelar os papéis, haverá de dar conta ao Criador, ao Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos seguir. Segunda-feira, meditação diária. Segunda-feira, meditação diária, diz: Ruth, uma ascendente direta de Davi, baseado em Mateus
5 ao 17 e Lucas 3:32. Colocamos somente Lucas 3:32. E Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Selá, e Selá de Nasson. Aí é a linhagem que inclui aí Ruth. Ruth fez e desempenhou um papel importante, por isso que entrou na linhagem dos descendentes de Cristo. Na terça-feira, nossa meditação diária diz: Ruth gera o filho de Boaz, seu remidor, baseado em Ruth capítulo 4, versículo 13 ao 15, que diz assim: tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz a um filho. Então a mulher dissera a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Vamos seguir. Na quarta-feira, a meditação diária diz: Esther foi criada pelo primo Mardoqueu. Baseado em Esther capítulo 2, versículo de número 5 ao 7 e versículo 15. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Rei, filho de Simei, filho de Quis, homens de Benjamita, que fora transportado de Jerusalém como os cativos que fora levado, como Jeconias, rei de Judá, o qual transportara a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Esta criara Adassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de presença formosa. E, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por filha. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiu, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse a Gai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto havia. Aqui eu quero fazer uma observação aos alunos da Escola Bíblica Dominical. Tome cuidado com aquela novela da Record, Esther. Aquela novela ali é um bocado de heresia, não tem nada, as coisas totalmente fora do contexto, apresentam um Mardoqueu covarde e não tem relação com esse Mardoqueu da história de Esther, e nem tampouco com essa Esther que está na Bíblia. Então tome cuidado com aquela referência, com aquelas história que é contada ali naquela novela da Rede Record, novela porque leva o nome de Esther. Aquela novela ali não tem nada de bíblica, ok? Vamos seguir. Na quinta-feira, nossa meditação diária diz: Esther se tornou a rainha, um ato de providência divina. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres
e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vastis. Uma coisa que é interessante, que Esté é de linhagem real, mesmo antes de se casar com Mardoqueu, ou se casar com Assuero. Esté é de linhagem real. E por que eu digo que Esté é de linhagem real? Porque Esté é da descendência de Saul. Olha aqui ó, filho de Quis. Filho de Quis. Quis era o pai de Saul, ou era o avô de Saul, uma coisa dessa. Cadê aqui, ó? Filho de Quis aqui, ó. Filho de Quis, filho de Simei e filho de Quis. Quis era o pai de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Então Esté, Deus faz as coisas de forma esplendorosa. Esté já era de linhagem real, ok? Vamos seguir para sexta-feira. Sexta-feira, melhor dizendo, quinta-feira, nossa meditação diária diz: Esté se torna a rainha em um ato de providência divina. Sexta-feira, mulheres sábias compreendem o seu papel no reino de Deus, baseado em Ruth, capítulo 1, versículo de número 11 ao versículo de número 13. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irás comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que eu vos seja por marido? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda quando dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filho, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande? Deter-vos-eis por eles, sem tornardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é para mim do que para vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. E aí aqui eu reforço: a Bíblia não é machista, como diz esse movimento demoníaco, ou esse movimento demoníaco chamado movimento feminista. Isso é um movimento demoníaco, inspirado pelo diabo para tentar desfazer, como ele já vem tentando há muito tempo, as obras de Deus, colocando o homem contra a mulher e a mulher contra o homem, e incitando a mulher a tentar ocupar o lugar que é por natureza do homem. E isso aqui eu não falo como machismo, coisa nenhuma. A mulher é algo importantíssimo na vida de um homem, e a Bíblia é quem mais tem autoridade para mostrar esta importância da mulher na vida de um homem e um homem na vida de uma mulher. Então, a Bíblia não é machista como propaga este movimento demoníaco chamado movimento feminista. E aqui nós observamos quando o comentarista coloca: mulheres sábias compreendem seu papel no reino de Deus. E a Bíblia mostra mulheres sábias como estas duas, as quais estaremos estudando dentro desta lição de número 1, que tem como título: duas importantes mulheres na história do povo, do seu povo. E vamos seguir no sábado, Esther. Mulheres que se portam de maneira humilde, baseado em Esther, capítulo de número 2, versículo de número 15 ao 17. Assim foi levada Esther ao rei Assuero e à sua casa real, no 10º mês, que é mês de Tebete,
no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ela a graça e a benevolência, perante ele a graça e a benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na cabeça e fez rainha em lugar de Vastis. Ester alcançou o que alcançou, não foi por seguir os ditames da sociedade da época. Ester alcançou o que alcançou por entender que, obedecendo àquele que lhe criara, ela seria abençoada. E aquele que criara ela era temente a Deus, no caso de Mardoqueu, temente a Deus e recebia de Deus a orientação. Então, mulheres das igrejas, mulheres cristãs, quer alcançar lugar de destaque, não siga a orientação de movimento feminista, mas siga a orientação divina através da Bíblia. Fica aqui esta dica. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueça, compartilhe, divulgue e evangelize comigo através das redes sociais. Você também pode fazer corte do vídeo, não tem problema não, viu?